Olá, tudo bem? Eu sou Renata Rodrigues e você está no canal Pipa Azul. Hoje a gente vai falar sobre algo que talvez você não conheça, mas que tem muito a ver com a vida dos autistas, que se chama transtorno do processamento sensorial. Você sabe o que é isso? Eu vou ler só uma definição para você entender. Transtorno do processamento sensorial interfere na forma com que o cérebro recebe, processa e responde aos estímulos vindo dos sentidos, ou seja, dos nossos 5 sentidos: o tato, o olfato, a audição, a visão e o paladar. Esses sentidos, todos nós temos um certo equilíbrio cerebral para que a gente possa corresponder a eles, com naturalidade. Porém, uma parte das pessoas tem problemas sensoriais, não somente os autistas, porém é muito comum os autistas terem. Acredito que, se não todos, quase todos têm algum problema ou apresentam algum sintoma do processamento sensorial. Então, vamos lá. O processamento sensorial também afeta o sistema vestibular, que tem a ver com a percepção corporal no espaço e o equilíbrio. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? A respeito desse transtorno sensorial. O que seria isso na prática? O que seria isso que a gente vê na prática com a criança, Com a criança autista, com convívio com o autista, não só a criança, tá? Os adultos também têm uma grande tendência a ter. Com relação ao tato, essas crianças geralmente apresentam dificuldade em tolerar o toque, o abraço, o carinho, principalmente na cabeça, acessórios no corpo, como cinto, pregadeira ou algum prendedor de cabelo, boné, tudo isso interfere, As texturas, lidar com textura, tocar em coisas que têm texturas diferentes, como a areia de praia. Quem nunca saiu com um autista para uma praia e percebeu que ele tem muito nervoso de tocar o pé na areia, de andar na areia, de tocar na areia? Eles têm muita dificuldade sensorial, tá? Quando ele tem essa dificuldade com o tato, que é sensorial tátil, eles vão ter essa barreira, eles vão apresentar essa dificuldade de toque em texturas, coisas com temperaturas muito quente ou muito fria. Um banho gelado, por exemplo, às vezes a gente pensa que é uma frescura, mas não é. A criança pode apresentar uma intolerância ao banho frio ou ao banho muito quente. Tudo isso tem que ser observado. E também a dificuldade de estar molhado. Meu filho, por exemplo, quando era mais novinho, ele tinha muita dificuldade de se sentir sujo ou molhado. Se ele via que as mãozinhas dele estavam sujas, ele entrava em desespero, porque ele achava que tinha que limpar imediatamente. Também era assim com a roupa. Se caísse um pingo de água na roupa, quem não vai se identificar com o que eu tô falando? Quando cai um pingo de água na roupa, bebeu um copo d'água, caiu um pouquinho, molhou um pouquinho, aquilo já é um desespero, porque ele quer tirar aquela roupa imediatamente. Isso tem a ver com a dificuldade sensorial, tem a ver com a barreira que eles encontram mesmo de sentir, ter essa sensação. É um certo desequilíbrio mesmo, tá? Só lembrando que não é somente os autistas que podem ter isso. No paladar, o que acontece no paladar? Texturas de alimento, um líquido que ele vai beber, um suco ou alguma vitamina, alguma coisa que ele sinta aquele granulado, certos tipos de comida, certos tipos de textura da comida, temperatura da comida, tudo isso que traz a sensação no paladar. E aí ele pode ter essa repulsa, de comer certas coisas ou de colocar algumas coisas na boca. E ele tem essa dificuldade, O paladar, ele mostra muito essa dificuldade com a alimentação mesmo. Em outro vídeo que nós vamos gravar depois, eu vou estar falando melhor sobre isso, sobre a questão da alimentação do autista, que é uma barreira também muito grande muitas das vezes, em muitos autistas. Na audição, ele não tolera o som alto ou agudo, ou ele passa a provocar sons. Ele não tolera o som alto. Já viu a cena clássica, de você estar em algum ambiente com um autista ou vendo uma criança autista em algum ambiente
e eles fazem exatamente assim. Quando eles veem que o som está incomodando, eles tapam os ouvidos. Geralmente não com essa carinha alegre, né? Eles fazem isso muito irritados, né? Isso pode gerar até uma crise nesse momento. O que fazer, mãe? O que fazer, pai? O que fazer, você, cuidador? Eu vou falar de mim. Eu, particularmente, prefiro evitar estar com ele em lugares que eu sei que o som é muito alto. E quando eu percebo que está incomodando muito, eu retiro ele do lugar. Porque eu prefiro ter meu filho mantendo ele regulado, né, bem calmo, do que manter ele num lugar onde só está agradando a mim. Então, acho que cabe a nós, né, pai, mãe, ter um pouco dessa sensibilidade, né? E a audição, eles têm muito comum eles terem essa dificuldade com o som alto ou com o som muito agudo. Tudo isso porque a sensibilidade da audição dele é muito maior do que a nossa. Então, às vezes, o som não está tão alto para você, mas para ele está estridente. Ou um barulho do liquidificador, um barulho de furadeira, um barulho de qualquer coisa que seja muito alto e muito próximo dele. Aspirador de pó, então, nem se fala. Na visão, a grande dificuldade que eles encontram com esse transtorno na visão é a dificuldade de tolerar lugares com muitas luzes, pisca-pisca, lugares com muita cor. Meu filho, por exemplo, ele tinha muita dificuldade, assim que descobrimos, né, o diagnóstico, ele tinha muita dificuldade de frequentar shopping center. E quando a gente chegava em shopping, era tanta luz, era tanta informação, supermercado continua às vezes sendo um problema. Então são lugares que tem muita informação, tem muitas cores, e aí para o autista que tem esse transtorno sensorial, se torna um desequilíbrio em todos os aspectos, porque imagina, dentro de um supermercado ele se depara com um lugar com muita cor, com muitas pessoas no local, isso também incomoda, e também o som do locutor falando o tempo todo, pessoas conversando, então acaba sendo muita informação visual. Os autistas que têm essa sensibilidade visual, tudo que tem muita informação visual, eles ficam perdidos. Isso pode gerar assim, um desconforto e até mesmo uma crise. O olfato. No olfato, eles sentem cheiros com muita facilidade. Então, o que acontece? Chegou num determinado lugar, cheiro estranho, eles são tão sinceros ao ponto de chegar perto de outras pessoas e falar: você está fedendo, ai, cheiro ruim, vai tomar banho. Eles têm essa cara de pau mesmo. Mas há um pouco da falta do filtro, né, social, a falta de dificuldade de entender o que convém falar e o que não convém, misturado com a sensibilidade olfativa. Então eles vão sentir cheiro ruim em qualquer lugar, ainda que ninguém esteja sentindo, eles são os primeiros a detectar, ou às vezes o cheiro não é ruim, mas para eles já se tornou desagradável. Então cheiro de tempero, cheiro de perfume, cheiro forte, desinfetante, tudo isso pode ser um grande incômodo em qualquer lugar para o autista que tem essa sensibilidade olfativa. E por último a gente vai falar aqui sobre o sistema vestibular, que é esse que traz o equilíbrio, que traz essa noção de espaço que muitos autistas, né, não têm. Então tem dificuldade de entrar no carro, tem dificuldade de entrar em determinados lugares, tem dificuldade de esbarra com facilmente nas coisas, esbarra nas pessoas com facilmente, cai frequentemente, cai toda hora, é estabanado. Isso tudo faz parte do sistema vestibular. Então, fica aqui uma dica para você que não sabia: o transtorno sensorial não é uma frescura e muitas pessoas às vezes nos julgam. Agora um papo assim, de mãe para mãe, é horrível. Você sempre passa julgamentos quando seu filho tem algum problema sensorial, porque as pessoas, por não conhecer ou não saberem mesmo, falta de informação, de não conhecer e saber que isso existe, acaba virando um julgamento como se fosse uma criança mimada, fresca, e que você apoia tudo isso, e que você está proporcionando ele assim. E sabe a coisa mais incômoda, tanto para o autista quanto para a mãe de um autista? É ter sempre aquela pessoa que vai insistir em forçar a criança a fazer aquilo que traz um desagrado para ela, um desconforto. Por favor, não tolere isso. Eu, particularmente, não tolero. Nunca tolerei. Eu acho que as coisas têm que ser gradativa e
e vir acontecendo com o tempo, ao longo das terapias, ao longo de tudo que ele vai conseguir aprender, ao longo do crescimento dele e juntamente com o tratamento terapêutico, ele vai vencer essas barreiras. Então, tenha paciência, tenha calma e saiba explicar isso para as pessoas. Não, não é frescura, não, meu filho não é fresco, ele tem problema sensorial. Você sabe o que é? Explica para essa pessoa. Vai ser menos uma pessoa ignorante no assunto e que, consequentemente, não vai te julgar novamente. Então, fica aqui a minha dica sobre o transtorno do processamento sensorial, algo muito importante, muito frequente na vida dos autistas e que, por falta de informação, a gente acaba julgando eles e julgando todos os familiares que acompanham e convivem com essa criança. Mas só quem passa que sabe a situação, que não é fácil, que não é por força, né? E também não é por falta da gente querer que ele se acostume com as coisas. Tudo leva um tempo e esse tempo é determinado por Deus acima de tudo e também medido de acordo com o tratamento que essa criança vai receber. Então fica aqui a minha dica, espero ter ajudado em alguma coisa. Compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo para algumas pessoas que você sabe que talvez não entendam porque seu filho age de maneira errada. Talvez assistindo esse vídeo possa ajudá-la a compreender e até te ajudar nesses momentos difíceis. Comenta aqui embaixo, curte nosso vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aqui seu comentário, tá? Sugere aí pra gente novos temas pra gente abordar aqui e que nos seus comentários também você possa trocar essa informação comigo. Qual o problema sensorial do seu filho? Qual a barreira maior para ele hoje? Porque amanhã com certeza ele vai vencer todas elas, tá? Um abraço, fique com Deus.